A graça e a paz, igreja, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Maturidade, terceira parte, amém? Então eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Salmos, Salmos capítulo 1. Ainda tem algumas cadeiras vazias aqui à frente, se você desejar sentar, fique à vontade, tá? Para que você possa me olhar mais de perto, dividir o cuspe um com o outro, né? Que fica aqui pertinho, ouvir mais os gritos. Abram as Bíblias no livro de Salmos. Salmos é bem facinho de abrir. É só você abrir assim, quase no meio da Bíblia você vai encontrar o livro de Salmos. Salmos, capítulo 1, olha, mais fácil ainda para você, tá? Então é o primeiro capítulo do livro de Salmos. E o verso é o primeiro, mais fácil ainda, não tem nem trabalho de procurar, tá bom? É o livro de Salmos, capítulo 1, o verso é o primeiro. A gente vai também levantar só por conveniência, porque Deus também abençoa aqueles que ficam sentados também. Mas aí durante a pregação você vai ver que é bom levantar. Salmos capítulo 1, verso 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Dá uma glória a Deus. Podem sentar, uma salva de palmas para Jesus. Vocês estão me ouvindo lá atrás? Estão conseguindo me ouvir lá atrás? Nós estamos com alguns problemas técnicos hoje aqui. Bom, essa é a terceira parte da pregação em busca da maturidade espiritual. Na primeira parte, nós trouxemos o combustível para o crescimento espiritual e usamos a vida de Paulo e os ensinamentos de Paulo para nos ensinar que o amor é o combustível que faz você crescer no reino de Deus. Na segunda parte, trouxemos outro personagem bíblico. O nome dele é o profeta Ezequiel. E aprendemos sobre o rio de Deus e mergulhar no rio do Espírito Santo do Senhor. Nessa terceira parte, eu quero trazer alguém que não tem um nome para apresentar para vocês, apenas seus ensinamentos, apenas a sua escrita, a sua mensagem. Ele é um autor anônimo, mas que vai nos ensinar muita coisa hoje. Glória a Deus. Quem escreveu o Salmo 1? Salmo 1 faz parte de uma coletânea de poemas que inspiraram vidas durante séculos, inclusive a minha. Quem nunca se deleitou lendo um salmo, hein? Mas quem escreveu? Bom, ninguém sabe ao certo quem escreveu. Sabe-se que a maioria dos salmos é atribuída a Davi, o qual escreveu cerca de 73 dos 150 salmos que temos na Bíblia. Asaf escreveu 12. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, pelo menos 2. O filho de Corá, bem como Etá e Moisés, cada um escreveram também mais um. Mas 51 salmos ficaram sem autoria, apenas os ensinamentos. Convenientemente se diz que esse salmo foi escrito por Davi, porque ele escreveu a maioria dos salmos. Mas a verdade é que nós não sabemos
quem realmente escreveu este salmo. Provavelmente, um autor anônimo vai trazer para vocês um pouco mais da mensagem que eu quero expor nessa terceira parte da pregação, maturidade espiritual. O Salmo 1. Dentre o texto que eu acabei de ler, o salmista descreve a vida de um homem que descobriu o segredo do sucesso, segredo do seu crescimento. E ele chama esse homem de bem-aventurado. Oh, que coisa maravilhosa! A palavra bem-aventurado, ela tem um significado muito simples, mas porém profundo. Bem-aventurado quer dizer feliz. Igual quando você me diz, eu estou feliz. Igual quando você dá glória a Deus, quando diz, eu estou feliz. Mas olha, bem-aventurado não é uma simples felicidade, que um dia está bom e outro dia não está. A bem-aventurança, a felicidade que o salmista está dizendo aqui, que não importam as dificuldades e situações, ele sempre tem no coração a alegria que vem de Deus. Não importa as circunstâncias, não é fundamentado em estímulos, não é fundamentado em nenhum prazer, que quando retirado, vem a infelicidade. Não. A bem-aventurança não é destruída dessa maneira. Ela é uma felicidade fundamentada nas coisas de Deus. E Deus nunca abandona os seus filhos. Na obediência à palavra e na fé. Essa obediência, essa fé que depositamos em Deus, que faz Deus ficar próximo de nós, é que mantém a nossa felicidade em todas as circunstâncias da vida. Você pode parar e observar as pessoas que confiam muito em Deus, que estão debaixo da vontade de Deus. Não importa o dia bom ou o dia mau, eles sempre têm um louvor para cantar, eles sempre têm um glória a Deus para dar, eles sempre têm uma oração para fazer, eles sempre têm um salmo para entoar, porque o coração dele está fundamentado em Deus. E Deus não abandona os seus filhos. É Deus que gera a felicidade, e essa felicidade não tem fim. O Salmo 1 então fala o segredo que ele descobriu. Ele compara esse homem a uma árvore e diz o segredo da felicidade: o lugar em que ele foi plantado. Ele diz assim: este homem que teme ao Senhor, que tem o prazer na lei de Deus, na qual medita de dia e de noite, ele é como uma árvore que foi plantado junto às correntes de águas. Aquele mesmo rio que Ezequiel nos falou, o rio de Deus. Aquela água que dá força sobrenatural para aquela árvore, que faz ela crescer e se tornar adulta, e cuja folhagem nunca murcha. Apesar de todos os anos se passarem, ele ainda continua com frutos e com a folhinha bem verdinha, para a glória e para a honra de Deus. Vi o Rodrigo falando da bênção dele. Hoje logo cedo ele estava me contando, está há 7 anos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Muitos não chegam nem a 1 ano. Rapidamente se desfazem no meio do caminho. 7 anos é tempo de comemorar. Eu já estou há 22 anos nessa caminhada, e ainda continuo sonhando os sonhos de Deus, dando frutos para a glória e para a honra do Senhor. Venha sol, venha chuva, venha tempo de cheia, tempo de seca, ainda continuo com meus joelhos dobrados, minha oração dedicada na presença do Senhor, buscando a presença de Deus, e é isso que me faz ter felicidade.
a semente que foi plantada e que gerou aquela árvore, ela foi plantada junto à corrente de águas, águas do rio de Deus. Se você pegar uma semente, a mesma semente, com o mesmo DNA, com a mesma formação, e plantar ela em um lugar bom, e plantar ela no deserto, só vai crescer a que foi plantado junto à corrente de águas. O segredo não está na semente, a diferença está no solo em que ela foi plantada. Um dia Jesus usou esta parábola e disse: olha, tem gente que tem um solo assim, muito duro, à beira do caminho, a semente cai lá e não dá nem tempo, ela acaba sendo retirada, porque aquela pessoa não entendeu nada da palavra. Ela diz: olha, tem uns que a semente cai assim, em lugares rochosos, que a semente não consegue, ela até cresce um pouquinho, mas ela não tem profundidade, e na hora da dificuldade, ela morre. E tem outros que ela cai em lugares de espinhos, ela tenta crescer, é sufocada pelos espinhos e ela morre. Mas tem solo que a semente é plantada, é um solo molhadinho, um solo regado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, que quando planta, cresce e dá frutos, frutos e frutos para a glória e para a honra de Deus. Eu creio que o seu coração é a terra boa, que a semente vai cair hoje e vai crescer e vai dar muito fruto para a glória e para a honra de Deus. Nesse processo, o primeiro passo é o conhecimento. Para que você possa crescer, é preciso entender. Sem entender, você não irá crescer. Tanto o salmista fala isso. Ele diz que o homem de Deus que cresceu e deu fruto, meditou na palavra de Deus dia e noite, adquiriu conhecimento. E assim ele deu fruto, e tudo quanto ele fez foi bem sucedido. Jesus também falou a mesma coisa no livro de Mateus. Falava do solo, que quando a pessoa cai na beira do caminho, vem lá, as árvores comem a semente, não dá nem tempo dele conseguir entender a palavra se perde. Quando alguém vai dizer para você que conhece a Deus, que ama a Deus, mas que não lê a Bíblia e não busca o conhecimento do Senhor, desconfie que ele está mentindo, tá bom? Porque quem gosta de Deus, quem ama a Deus, ama a sua palavra, tá bom? Então toda vez que você vê alguém dizer assim: eu amo o Senhor e eu nunca li a Bíblia, então desconfie que ele está mentindo. Se você é apaixonado por Deus, como você diz, você deve ser apaixonado pela sua palavra. Eis aí o primeiro inimigo do crescimento espiritual. O motivo de minha pregação, nessa última parte, nós vamos analisar os inimigos do crescimento, da maturidade espiritual. Vamos lá. São vários, tinham muitos, eu separei alguns, porque se eu colocasse tudo aquilo, normalmente não dá tempo, já não ia dar tempo mesmo. Então dessa vez eu trouxe menos, que é para a gente poder aproveitar o tempo e vocês colherem mais daquilo que foi falado. Não adianta falar muito e vocês não entenderem, e aí acaba ficando pela metade, e aí não vai ter frutos isso. Então reduzir um pouco mais os inimigos aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais. E o primeiro deles, eu acabei de dizer para vocês: o meu povo perece por falta de conhecimento. Assim diz a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído porque não sabe o que está fazendo. Jesus Cristo mesmo na cruz do Calvário virou para o Pai e disse: Pai, perdoa eles,
Porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo coisas que eles nem têm noção do que eles estão fazendo. O salmista diz que um homem pode guardar puro o seu caminho, mesmo na mocidade, que é muito difícil esse período, escondendo a palavra no seu coração. Escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Glórias a Deus. Conhecer a Deus, buscar o conhecimento de Deus, é chave fundamental para que você possa crescer. E eu vou lhe dizer, esse é um grande empecilho na vida dos crentes. Eu fiz o projeto Passaporte aqui, porque eu tinha estatística que só 35% dos pastores leram a Bíblia toda. 35% dos pastores. Então imaginei assim, 35% dos pastores leram a Bíblia toda, eu estou calculando que uns 5 ou 10% da membresia leram a Bíblia toda. Só 35%. É muito pouco. Então eu lancei o projeto Passaporte para poder aumentar a quantidade de pessoas que leram a Bíblia toda. E olha que 90 pessoas se apresentaram aqui na igreja no último culto, e mais um tantão ficou com remorso, que não veio, entendeu? Com vergonha, mas que esse ano vai estar para a glória e para a honra de Deus. Há uma escassez de busca da presença de Deus. Quanto mais se sabe, mais você vai poder sentir, entender a vontade de Deus. Entender é o primeiro passo. E o grande inimigo é a ausência desse conhecimento. Rompa com a ignorância, rompa com a falta do conhecimento. Busca a Deus de todo o teu coração, e tu encontrarás, porque diz a palavra do Senhor: você me buscará e me encontrará, quando me buscar de todo o vosso coração. O segundo é a preguiça e o trabalho. Irmão, a falta de vontade de buscar a Deus é um grande empecilho na sua vida. Inclusive, Deus tem um trabalho de dizer que é para a gente observar as formigas, que é para a gente poder aprender com elas os ensinamentos muito sérios sobre cooperação, trabalho. A preguiça é algo assim terrível na vida de uma pessoa. Existem, irmãos, assim, 3 tipos de preguiça, sabe? Então, assim, tem aquela preguiça gostosa, aquela preguicinha legal, que é quando a pessoa trabalha muito, aí tem um dia que ela tira para ficar sozinha, né? Ficar só na dela, assim, ela assistir um filme, não quer sair para canto nenhum, não fazer nada, dormir um pouco mais tarde, aquela preguicinha gostosa, bacana. Isso faz bem também, não fazer nada, faz bem também. Mas tem aquele que é já com a preguiça mais entranhada, sabe? Aquela nhaca em cima dele, que aquele processo daquela preguicinha gostosa, ela é todo dia aquele cristão não tem mais vontade de fazer nada, todo dia ele quer ficar deitado assistindo aquele filme, todo dia ele quer jogar no videogame, ele já não tem mais ânimo para fazer, ele está na fase da muita preguiça. Mas tem a terceira, que é aquela preguiça mega power, suprema, sabe? Um nível top de preguiça. Aquela pessoa assim, que ela só respira por obrigação. É aquela pessoa assim que quer que o mundo acabe em barranco, para ela morrer encostada. Ela não tem mais nenhum sonho. O sonho dela é só viver. Isso atrapalha tudo na vida de uma pessoa. Olha aí, você está com aquela preguicinha gostosa, com muita preguiça, ou com aquela mega power preguiça? Hein? Eu me lembro que quando eu trabalhei no interior do estado do Amapá, eu trabalhava
em vários municípios. E um dos municípios que eu trabalhava como professor, eu comecei a criticar os professores de lá, porque eles escreviam errado, porque eles falavam errado, porque eles já não tinham mais aquele sonho de fazer uma faculdade, ou assim uma especialização, ou ler um livro mais avançado. Eu comecei a fazer, poxa, mas esse pessoal é muito parado, esse pessoal aqui é difícil. Irmão, eu passei 3 meses ali no município, só comendo tucunaré, e dava aula de tarde e algumas aulas à noite. Irmão, depois de 3 meses, eu estava deitado numa rede, depois do almoço, à tarde, 2 horas da tarde, só. Naquela hora, é como se eu tivesse me enxergado e disse: meu Deus, a gente paga pela boca. Preguiça, irmão, pega. Preguiça pega. Se você vive no meio de gente preguiçoso, você pega a preguiça também. E você passa a preguiça também. Irmão, a preguiça não vai fazer bem para você. Se você diz assim: olha, eu vou buscar Deus, é uma decisão em buscar Deus. Mas amanhã, porque hoje eu tenho que resolver uns negócios aqui, entendeu? Então, mas amanhã eu vou buscar Deus. Igual a pessoa que diz assim: olha, eu vou me converter. Mas quando eu parar de fumar, parar de beber, eu parar de me prostituir, de sair nas festas, aí eu vou me converter. Mas tu nunca vai te converter. Porque a gente se converte para deixar o pecado, não é isso? Se você fosse deixar o pecado para depois se converter, então não tem sentido nenhum você vir para cá. Só daqui para o céu, você vai direto para o céu, sem passar por nenhum desses processos. Querido, é muito importante que você tome uma decisão e não ceda para o teu corpo. Não ceda para os teus desejos. O teu corpo nunca vai querer Deus. Aprenda isso. O teu corpo não gosta de Deus. Por isso que ele vai morrer, feder e ficar aqui. Mas o teu espírito gosta de Deus. Você talvez não saiba, mas o teu espírito ama Deus. É só você botar o teu corpo no cabresto e dizer: corpo, eu vou me levantar a hora que Deus quiser falar comigo. Eu vou estar na presença do Senhor. Joelhinho, aprende a ter a marca de Cristo. Eu vou dobrar o meu joelho no chão e adorar o nome de Deus. Eu vou gastar meu tempo buscando ao Senhor. Eu vou gastar meu tempo buscando as coisas de Deus. Eu vou colocar jejum na minha vida. Nunca fiz um jejum, nem sei como é jejum. Vou ensinar para você, para matar a força do teu corpo. Porque quando você jejua, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu posso viver sem qualquer coisa. Tipo assim, você pode viver sem uma casa? Pode ou não? Pode. Tem gente que vive sem casa. Não vive? Você pode viver sem o teu carro? Pode viver sem o seu carro. Você pode viver sem a sua roupa? Não pode não? Pode sim. Tem gente que vive pelado aí não venha pelado para a igreja, mas tem gente que vive pelado aí nas tribos indígenas. Tem gente que vive sem roupa, não é verdade? Né? Não será uma visão agradável, né? Mas tem gente que vive pelado. Você pode viver sem seus filhos? Você acha que não, mas você pode. Você pode. Vamos logo despachando eles? Não. Eles não. Você pode achar que não, mas você vive sem seus filhos. Agora, você pode viver sem comida? Não. Pode ou não?
Sem comida e sem bebida você pode? Aí não, meu irmão. Aí não dá. Aí não dá para viver sem comer e sem beber. Quando você faz jejum, você está dizendo para Deus: Deus, mesmo aquilo que é essencial para eu viver, eu entrego em tua presença. Porque para mim é muito mais importante a tua presença do que minha comida e a minha bebida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quando chegar 10 horas, você vai chegar lá e vai dizer: Senhor, eu comi a última refeição, tá bom? Eu tomei meu açaí com camarão, o charque assado e o tucunaré. Tá aqui, Senhor. Última refeição. Tá bom? Terminou. Você vai entrar no seu quarto e vai entregar para Deus: Senhor, minha refeição foi essa aqui. Foi a última refeição. Agora eu vou me alimentar da tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Aí você começa a ler a Bíblia, irmão. E não faz serviço de preguiçoso não, leiam bastante. Não vem com esse negócio de um capítulo, um versículo não, tá bom? Vai lendo, vai deixando Deus falar com você, tá bom? Gaste tempo buscando a presença de Deus, só você e Deus. Depois você vai orar. E não vem com essa oraçãozinha deitada, olhando para o teto não. Vai com a cara no pó, vai com o joelho no chão, vai orando para o nome do Senhor. Vou ligar a televisão aqui, Senhor, e vou ficar orando em pensamento. Em pensamento. Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Não vem com essa historinha. Termina tudo e vai para a presença do Senhor, porque Ele é mais importante. De manhã cedo, lá pela meia-noite você vai dormir. Sei lá que horas você vai dormir. Ah, mas está tarde. Você passava a noite toda tomando cachaça. Era verdade. Você entrava de noite e só largava de manhã no outro dia. Estou falando mentira? Está fazendo isso hoje, agora, né? Não, graças a Deus. Você ficou várias madrugadas acordado. Sei lá que horas você vai dormir, porque a presença de Deus é muito gostosa. Pois quando você dormir, quando você acordar, você vai acordar cedo. Não é esse negócio de acordar 10 horas da manhã, não. Viu, jovens? Estão acordando 10, 11 horas da manhã. Os velhos também que estão acordando 11 horas da manhã. Não é de Deus esse negócio, não. Tá bom? Vai acordar cedo nesse dia. Ah, mas é muito cedo. Pela manhã eu busco a tua presença, Senhor. É muito bonito quando o sol está nascendo. Eu tenho esse hábito. O sol vai nascendo. Quando o sol nasce, eu digo: Senhor, eu já estou aqui, abençoando este dia que está iniciando. Você vai levantar cedo, escova o dente, porque Deus não gosta de gente imundo. Tá bom? Vou logo dizer, a primeira coisa que Ele faz com o ser humano é dar um banho, não é um banho do descarrego não, é o banho no rio de Deus. E a primeira fase é te dar um banho. Então tome banho, tá bom? Escove o dente, limpe o rosto e vá para a presença de Deus já de manhã. Leia a palavra, ore, não vai tomar café, vai embora. Quem estuda, estuda. Quem trabalha, trabalha. Não importa. Quando for meio-dia, que você já tiver com aquela leseira na cabeça, né? Com aquela dor de cabeça, que o teu amigo vem trazendo um cafezinho bacana para ti. Nunca te deu nada aquela peste. Nunca te deu nada. No dia que tu está fazendo jejum, ele chega: olha, aniversário aqui na firma. Olha, para você. Aí você vai dizer: não vou. Meio-dia, você vai de volta para o lugar secreto. Aí você vai dizer: Senhor, eu fiquei de 10 horas da noite ontem até meio-dia agora, me alimentando do Senhor, me alimentando das tuas coisas, botando a carne no cabresto e buscando a presença de Deus, porque assim o meu espírito vai ficar mais forte que a minha carne, e o meu espírito ama o Senhor Deus. Provérbios 21, 25 diz que o preguiçoso vai morrer esperando.
Ele vai morrer esperando. Ele diz, eu queria tanto que isso acontecesse. Mas como é bonito. Eu acho lindo, 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 lindo. Preguiçoso vai morrer esperando. O contrário, pode voltar lá, irmão. Também é verdadeiro. Aquela pessoa que exagera no serviço também é um inimigo da presença de Deus. É um inimigo do crescimento, porque ele não tem tempo para nada. Foi assim que Faraó fez com o povo de Israel. Para impedir o crescimento deles, o que ele fez? Deu trabalho para ele. E ele não parava de trabalhar, dia e noite, dia e noite. Assim é você. O diabo, para impedir você de crescer, vai te dar trabalho sem parar, para que você não tenha mais tempo em buscar a presença do Senhor. A Bruna estava dizendo para mim semana passada que ela estava fazendo cursinho. Aí ela disse assim para mim: pastor, agora está difícil porque eu estou sem tempo para as coisas. Eu vou lhe contar um segredo. Quando eu fui fazer vestibular, concurso, essas coisas, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta. A madrugada era do Senhor. E sábado e domingo, dane-se, eu não vou pegar em livro nenhum, eu vou fazer a obra de Deus. Mas tem o corujão, tem que fazer não sei o quê, porque senão tu não vai passar. Eu ia fazer a obra de Deus. Eu me lembro que quando teve o vestibular, tinha uma pessoa lá que dizia assim: rapaz, eu acertei tantas questões. Aí eu dizia: meu Deus, ele acertou muito, eu só escutava. No outro dia do vestibular, eu lhe acertei quase tudo. E ficava aquela roda de gente, que eu não gosto de ficar discutindo isso depois do concurso, que vai dando uma depressão na gente. Meu Deus, eles acertaram mais do que eu. Então eu não gosto disso. E eu ficava ouvindo no terceiro dia, no quarto dia, e ele se levantava sempre por primeiro. Eu digo: esse homem deve ser o Albert Einstein, de tão inteligente que ele é. Saiu o resultado, o PERT nem passou. E eu passei, glórias a Deus. E dei discipulado, e adorei o nome do Senhor, e ganhei almas para Deus. Eu não deixei de buscar a presença do Senhor. Eu disse: faça isso, e você vai ver que você terá sucesso em tudo que você planejar. Eu sei que é louco, mas faça. O trabalho excessivo pode impedir o teu crescimento. A preguiça excessiva também pode impedir o teu crescimento. Então, nada de extremos. O diabo que gosta de extremo, para um lado e para o outro. Deus gosta de moderação. Faça tudo com moderação. Medo. O medo é um grande inimigo. Irmão, quando a gente chega a um crescimento que a gente bate bem no peito, a água bate no peito, aí dá medo de avançar. Mas tem vezes que você começa a Deus falar com você e você já fica com medo. O medo assim, ele transforma a nossa vida. O medo ele trava a gente não consegue mais fazer nada consciente. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu não trabalho em hospital, mas quando eu estava de plantão, nesse dia eu não estava de plantão. Era um amigo meu que estava de plantão, eu fui lá, não sei o que fazer no hospital. Quando eu vi, ele entrou na enfermaria agoniado. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Então eu disse: eu vou ajudar o colega. Mesmo sem eu estar de plantão, eu vou ajudar o colega. O rapaz tinha um pai. E o pai era cardíaco, pediu um pouco de água para tomar o remédio. O garoto saiu, era um homem já, saiu para pegar água para o pai. Nesse momento o pai teve uma parada cardíaca. Então quando eu entrei na enfermaria, o meu amigo estava fazendo massagem cardíaca nele. Então eu entrei para ajudar também. Quando o rapaz entra na enfermaria com um copo de água
e ver a gente fazendo aquele procedimento tão forte, irmão, o homem jogou água para cima e fez, irmão, eu olhei e disse, um homem desse tamanho? Eu disse, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Irmão, eu tive que dar uns gritos com ele, para ele poder sair da enfermaria, para a gente poder trabalhar. A verdade é que o pai dele acabou morrendo. Mas o medo transforma e paralisa a gente. A gente não consegue fazer as coisas, porque ele cria ideias na nossa vida. Ele traz ilusões, ele engana a gente. O medo, ele faz isso com você. Olha, irmãos, a minha filha veio para casa da minha mãe, né? Então veio a minha filha, minha esposa e a minha sogra andando. E eles estavam andando, 10 quarteirões um do caso. Então quando eles vêm andando aqui, perto aqui do Mucajá, eles já vêm com medo, né? Com medo que alguém vai assaltar, alguma coisa vai acontecer, então vem com medo. Em algum momento desse caminho, eles se separaram. Ficou um pouco a minha esposa na frente, a Isabelle atrás e a irmã Nazaré um pouco mais atrás. Aí a Isabelle resolveu olhar para trás e vinha um homem. Ela ficou apavorada com o homem. E aí então ela saiu correndo. Ela saiu correndo com o homem. Aí ela olhava para trás e o homem estava vindo. Ela saiu correndo, passou ele foi embora. A irmã Nazaré olhou a Isabelle correndo, ficou com medo também e saiu correndo. A Isabelle escutava o barulho da sandália e achava que o homem estava perto dela. Aí ela olhou para trás e viu a irmã Nazaré correndo. Aí que ela correu também. Quando chegou lá, o que foi? Nada. Eu acho que o homem disse, essas doidas, o que estão fazendo? O medo paralisa você. Sem ousadia, não existe conquista espiritual. Eu vou logo lhe avisando. Você precisa ser ousado na presença do Senhor. Não deixe o medo te paralisar. Ele te transforma incapaz de ousar, fazer coisas novas, criar coisas novas. Você só quer viver naquilo que você já está acostumado, num nível de segurança. Creia, Deus tem coisas muito maiores para você. Confie em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Confie em Deus, coragem. Já foi. Vou passando rápido agora. Baixa autoestima e incredulidade é um outro inimigo do teu crescimento. Irmão, sem acreditar, se você acreditar que você vai fracassar, você vai fracassar. Você já fracassou, pode ter certeza. Provérbios 23 diz, assim como você imagina, assim você é. Assim como você pensa quem é você, assim você é. Se você acredita que você pode vencer, em Deus você será mais do que vencedor. Mas se você já entra numa batalha derrotado, então fracassado está. Eu imagino Davi lutando com Golias. Imagina. Olha o tamanho do Golias, o tamanho do Davi. Mas baixinho é atrevido. Você sabe disso. Todo baixinho é brabo e atrevido. Ele não dá conta, mas ele enfrenta. Eu não sei, acho que é a misericórdia de Deus, né? Põe coragem naquele que é baixo, né? Que é para poder fazer alguma coisa na vida, né? Nem que seja uma fumaça, né? Ele vai fazer. A batalha já foi ganha. Não foi na pedra, foi na fé. Quando Davi foi na batalha, ele já tinha certeza que ele iria vencer. Sabe o que ele disse para o Golias? Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
Não durou outra. Cabeça, pescoço e membro, tudo separado de Golias logo depois. Por quê? Porque ele acreditou. Amados, tem uma história, eu queria ter um pouco mais de tempo para contar para vocês, que é muito interessante. É a história de um homem chamado Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 6. Não vai dar para ler tudo porque o tempo já esgotou. Mas era bom se a gente lesse capítulo, versículo por versículo, para vocês entenderem. Para vocês conseguirem entender, na época de Gideão, era a época de juízes, tá bom? Onde não tinha rei sobre Israel. Cada um fazia o que dava na sua telha. E aí acabava dando tudo errado. Aí Deus levantava um homem que era um líder chamado juiz, e ele julgava a causa de Israel, botava Israel no trilho. Aí Israel andava um pouco no trilho, depois cada um fazia o que queria, virava uma bagunça, dava tudo errado. Um desses homens se chamou Gideão. Aí Deus chama Gideão e diz assim: Gideão, ô homem forte e corajoso. Quem é forte e corajoso? Deus fala para ele: ô homem forte e corajoso. Mas só está eu aqui, o Senhor não está falando comigo não, né? Porque eu não sou nem forte e nem corajoso. Eu sei que tu és forte e corajoso. Ainda tem mais. Tu irás fazer uma grande obra para mim. Eu não sei fazer nada. Eu não vou fazer nada. Vai fazer sim. Eu vou te capacitar e tu irás fazer uma grande obra para mim. Senhor, para pensar, Senhor. Eu sou de uma das menores tribos de Israel. Olha, Senhor, eu sou lá de Macapá. É uma das menores cidades. Ela não tem nada de valor. É de Nazaré, pode vir alguma coisa. É ruim. Não importa. Eu te escolhi. Você é meu. E eu vou fazer de ti grande vencedor. Senhor, tem certeza? Tem certeza? Tenho. Então tá bom, eu aceito a tua vontade. Mas bora fazer um teste. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou colocar aqui um pano. E de manhã esse pano estiver molhado, aí eu sei que é a tua vontade, Senhor. Aí ele colocou o pano lá. E de manhã amanheceu encharcado. Torceu que deu para encher um jarro. Ele falou: não tem escapatória para mim. É a vontade de Deus. Senhor, bora fazer mais um pouco, mais um teste. Eu vou colocar esse pano. E eu queria saber, se for a tua vontade, ele vai amanhecer enxuto. Vai amanhecer tudo molhado ao redor, só o pano enxuto. Está bom. De manhã o pano estava enxuto e tudo ao redor estava molhado. Não tem jeito. Agora eu acredito que o Senhor vai comigo. Beleza pura. Vou resolver aqui, vou falar com o exército todo. O exército vai guerrear junto comigo. Vamos embora lá. Mais de 30 mil pessoas, 32 mil pessoas estão comigo. Está aqui, Senhor. Estamos prontos. Agora eu creio, eu confio que o Senhor vai me dar os midianitas na minha mão. Tem muita gente aí, Gideão. Mas como? Eles são mais do que a gente, Senhor. Mais do que a gente. Ô homem forte e corajoso. Olha, faz o seguinte. Pergunta aí quem está com medo e quem é covarde. Quem tiver com medo e covarde, pode ir embora para sua casa. Ei, pessoal, Deus mandou perguntar quem está com medo, quem está com covardia aí, quer ir embora para casa, levante a mão. 20 mil. Meu Deus do céu. Senhor, agora o meu exército resolve. Só uns 10 mil aqui, Senhor. Mas a gente vai assim mesmo. Agora eu sei que eu sou um homem forte e corajoso, porque Deus falou comigo. Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Mas o Senhor já mandou a maioria embora. Muita gente. Porque senão vai dizer que é pela tua própria força. Eu sou a tua força. Manda esse povo tomar água e observa.
Quem se ajoelhar lá e ficar lambendo igual um cachorro lá, então está na hora de ir baixando a cabeça, mandando embora. Agora aquele que pegar a água e colocar assim, observando o inimigo, esse deve ser contigo. Irmão, ficou só 300 pessoas. Poxa, eram mais de 30 mil, ficou só 300. E com esses 300, Gideão ganhou a batalha, para a glória e para a honra do Senhor. Baixa autoestima, incredulidade é um grande inimigo da sua vida. Você não pode deixar de ter fé, não pode achar que você não serve para nada. Acredite, vai dar certo. Outro. Vou passando mais rápido. Tradições. Irmãos, não permita que rituais de igreja possam impedir o seu crescimento. Muitas pessoas são impedidas de crescer porque vivem em uma caixinha aonde a vida delas só pode ser daquele jeito. Tem que ser os 3 hinos da harpa, tem que fazer daquela maneira. Se não for daquela maneira, não funciona. Eu me lembro que Paul Young-Cho, ele conta que ele orou a Deus para ele querer ser Billy Graham. Deixa eu colocar as fotos deles aí. Paul Young-Cho, o coreanozinho lá, queria ser igual Billy Graham. Billy Graham na época era o maior pregador que tinha. Ele fazia cruzadas, ganhava muitas almas, milhares de almas vieram através desse homem. E ele achava Billy Graham top. E aí então ele disse: Senhor, eu quero ser igual Billy Graham. Eu queria viver a vida igual Billy Graham. Eu queria fazer as coisas igual Billy Graham. Billy Graham é meu exemplo. Eu queria ser ele, Senhor. Aí Deus falou: não, tu vai ser Paul Young-Cho. Ele disse: mas eu, Senhor, eu sou ex-tuberculoso, eu sou de uma família pobre. A Coreia naquela época estava assim, vivendo uma catástrofe. Não sei se vocês sabem, mas a Coreia foi invadida pelo povo japonês. O povo japonês fez uma atrocidade lá, entendeu? Foi uma coisa terrível na época da Segunda Guerra ali. Fez uma coisa terrível. E aí, depois que acabou a Segunda Guerra, repartiram a Coreia. Uma parte ficou com a União Soviética e outra parte ficou sobre a tutela dos aliados, ali dos Estados Unidos. Por isso que o Sul, ele tem mais facilidade para a entrada do Evangelho. E o Norte até hoje é um país fechado, né? Então é muito difícil pregar o Evangelho. Foi nessa época. E ele passou por essa situação. E ele dizia assim: eu queria ser igual aquele homem lá dos Estados Unidos, o Billy Graham. Eu queria ser um grande pregador. Deus falou: você vai ser Paul Young-Cho. Eu vou fazer de você algo novo. Não é uma cópia. Eu vou fazer algo novo na sua vida. E olha, irmão, graças a Deus que existe também Paul Young-Cho. É o pastor da maior igreja do mundo, entendeu? Da igreja Assembleia de Deus lá da Coreia. Na igreja dele tem mais de 1 milhão de habitantes, de membros dentro da igreja. Olha, 1 milhão dentro da igreja. É proibido a pessoa ir 2 vezes na igreja. Não pode 2 vezes, só pode 1 vez, porque não dá lugar para todo mundo. Com ele é que nós começamos a conhecer coisas maravilhosas, como por exemplo a oração determinada, que nós não tínhamos antes. O conhecimento, através desse homem, ele ensinou como fazer a oração determinada. Ele, irmão, ensinou muita coisa. Ele foi sempre um homem de muita oração. Ele que escreveu aquele livro, A Oração, a Chave de Avivamento. Ele, por exemplo, ensinou pra gente como fazer os trabalhos que hoje muitas igrejas fazem, através de grupo familiar. O grupo familiar foi um trabalho dele, que hoje também tem as igrejas de célula. Então, irmão, Billy Graham já existia, mas depois teve que existir Paul Young-Cho. Eu sou o pastor João. E você também está sendo chamado para fazer algo para a glória e para a honra de Deus. A maturidade espiritual é o nosso alvo. Durante essas 3 semanas, eu estive informando para vocês a necessidade de ir mais além. Nós precisamos crescer, irmão. Não deixe que nada possa impedir. Rompa com a falta de conhecimento. Mande para longe de você a preguiça. Pare um pouco, não trabalhe tanto, a buscar a presença do Senhor. Não permita com que um medo te impeça de crescer. Nem ache que você não é capaz, porque Deus sabe do que você é capaz. Não seja incrédulo com as coisas que Deus te deu.
Não se feche em cima de tradições. Viva o novo, até você crescer completamente. Amados, o que eu desejo no final desta minha pregação para você é que você pegue fogo. É meu grande objetivo. Que você pegue fogo. Que você seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja convencido de que Deus é o melhor para a sua vida. Que você busque a Deus como a coisa mais importante da sua vida. Como se fosse o último dia da tua própria história. Busque a Deus, irmão. Busque a Deus. Vá com Deus. Peça para Ele plantar a tua semente junto ao rio de Deus. Aquele rio que dá força e faz a tua árvore crescer e a tua folhagem nunca murcha. Tudo com muito amor, coragem, até a profundeza do rio de Deus. Nade, vá mais profundo. Boa jornada. Espero que você encontre a maturidade espiritual. Espero que eu tenha ajudado você durante essas 3 pregações a entender um pouco mais a necessidade de ir mais além. A paz de Cristo, que Deus abençoe a todos vocês. Uma salva de palmas para Jesus.